Olá amigos, muito boa tarde. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 12 de setembro. Ibovespa agora às 14 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília, registra queda de 1,85% e vai perdendo força no pregão, com chance maior de testar o suporte dos 54.121 pontos. Já havia comentado na última videoanálise, na videoanálise semanal, um sinal negativo de diversas ações que tinham gerado sinal de baixa na sexta-feira, coerente com a tendência de baixa de médio prazo dos gráficos, inclusive Ibovespa ainda em tendência de baixa de médio prazo, apesar desse pivô de alta que montou e já gerando fraqueza dessa tendência ao montar um topo duplo. A perda desses 59.121 pontos aumenta a chance do índice retomar aí, seria uma retomada de uma tendência de baixa do Ibovespa, já que já voltaria a trabalhar abaixo das duas médias e montando aqui um pivô de baixa, para quem não consegue identificar, algo aqui semelhante ao que eu estou traçando, que estaria já sinalizando topos e fundos aí descendentes. Olhando para a Petrobras no momento registra queda de 1,04%, a ação continua dentro daquela congestão que eu já tracei aqui para todos, de R$ 21,00 a R$ 19,51, ainda trazendo chance ali trazendo pressão compradora para essa zona de suporte dos R$ 19,65, na verdade até aqui um pouco antes, R$ 19,68 a R$ 19,51, mas olhando aqui para o gráfico 60 minutos dela, ela está passando a trabalhar abaixo dos R$ 20,00. Enquanto não voltar a trabalhar acima dos 20,07, a perspectiva é de perda desse suporte. Portanto, se superar a mínima do candle que fechar abaixo dos 19,85 no G60, se fizer isso, ela é um sinal forte que os vendedores estão controlando a ação e tendem a romper o suporte dos R$ 19,51. Então isso seria um sinal gráfico negativo, principalmente para quem está comprado na ação, e o principal sinal de queda, fechamento abaixo dos R$ 19,51, o que projetaria essa ação lá para a faixa dos R$ 17,00, projetando aqui 1,50 para baixo, na realidade para os R$ 18,00, projetando aqui 1,50 abaixo dos R$ 19,51. Olhando para Vale 5, Vale 5 no momento registrando queda de 1,17%, ainda entre as duas médias, região que não favorece muito a operação em cima desse ativo, o que vai trazer um sinal mais forte de queda, um fechamento abaixo dos R$ 40,00 na Vale, em busca do suporte mais próximo de 39,02, na verdade 39,25 a R$ 39,02. A gente viu na sexta-feira a ação se segurando acima dos 40,70. Hoje a gente já vê a ação abaixo dos 40,70 sem conseguir voltar para cima desses R$ 40,70. Aqui também no gráfico 60 minutos está entre as duas médias, semelhante ao que está acontecendo no gráfico diário. Então, o que reforça o cenário ruim operacionalmente para Vale 5. Então, o ideal, pelo menos para a ponta vendedora, seria a superação da mínima do candle que fechar abaixo dos R$ 40,00 no G60, para ter como objetivo ali os 39,25 a 39,02. E para a ponta compradora, acima dos R$ 41,41. CCRO3, ativo que a gente já havia comentado aqui para uma possível oportunidade de intraday, desde o pregão do dia 6/9, a gente havia comentado já esse ativo. A ação estava até bem, fechou bem a última hora de pregão da sexta-feira, mas abriu aqui ainda demonstrando força e na hora seguinte reverteu e fechou abaixo dos 47,27, acionando o stop de uma operação comprada de curtíssimo prazo na CCRO3, que era a favor da tendência de alta de curto prazo e médio prazo do ativo. Itube 4 vai gerando um sinal muito ruim no dia. Fechamento está vindo para baixo da mínima desse candle aqui, no momento queda de 4,27, estava com fechamento para baixo dos R$ 27,91, também trazendo o cenário mais para venda, porque a ação está gerando aqui uma espécie de um pivô de baixa a favor de uma tendência de médio prazo que é de baixa, um gráfico semanal. A ação bateu lá na região dos R$ 30,00, fundo anterior, deixa eu dar um zoom menos para que todos possam perceber, fundo anterior, média móvel exponencial de 13 períodos, e entrou a pressão vendedora que não permite que essa ação volte para cima dos R$ 30,00. Uma venda aí abaixo desse, por exemplo, o valor que ela está, ou no fechamento aí abaixo dos R$ 27,91, o stop ficaria nos R$ 28,80. E com isso traria um risco aí em torno de 4,3%, 4,5%, e um objetivo lá para a região dos R$ 46,00
R$26,45. Olhando agora para... Lembrando só que essas linhas aqui em azul são os próximos suportes da YouTube 4. Siri 3 também da mesma forma vai perdendo aqui um grande fundo aqui que ela fez através de um engolfo de alta, tirando aqui diversas linhas que ela já foi superando. Então a ação já foi perdendo força. Observe aqui quando ela chegou nesse ponto, que era uma resistência de um gap de baixo 15,90, não teve força no gráfico 60 minutos para superar essa resistência. E depois que ela chegou nessa região, tinha suportes, gap de alta, foi perdendo suporte, perdeu o suporte da média móvel exponencial de 3 períodos, tem um suporte aqui desse fundo anterior 14,28, já perdeu nesse pregão com um gap de baixo, o que reforça a chance de queda nessa ação. Da mesma forma da YouTube 4, então o cenário vai ficando deteriorado para diversas ações, e tudo isso sendo gerado a favor de uma tendência de baixo de médio prazo nas ações. Então temos aqui a Siri 3 com essa queda, abrindo até uma chance de venda com stop aqui nesse gap de baixo. O ideal teria sido após esse fechamento aqui em queda, com stop aqui no fechamento acima dos R$15,60. O próximo suporte dessa ação fica aqui em torno de R$13,42. Outro ativo, MPXE3. MPXE3 já foi comentado, a ação que era para uma possível compra. Para quem não comprou ainda essa ação, reforçaria a compra entraria na ponta compradora somente se superar a máxima do candle, que fechar acima de R$38 no G60. Porque a ação perdeu força, veio para baixo aqui do suporte dos topos anteriores. O ideal é que ela venha a esboçar alguma força compradora, no mínimo pelo gráfico 60 minutos, para entrar comprando a ação. E por último, IP3, IPmarcas queda de 3,27%, também gerou sinal de venda no último pregão. A ação já perdeu a mínima do fundo que separava aqui dois topos, ou seja, um topo duplo nessa ação, de 12,67 a 13,88. Se a gente arredondar aqui para R$1,20, a altura desse topo duplo, a gente teria um objetivo na faixa dos R$11,45, R$11,40. Seria essa região aqui, a gente buscar um suporte de 11,79 a R$11,55. Pelo menos vai dando como mais provável para IPmarcas. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.